Oi, pessoal. O medo e a insegurança são dois irmãos que caminham lado a lado. O medo alimentando a insegurança e a insegurança alimentando o medo. E quando ambos estão voltados a alguma questão da qual nós não temos controle, nós não temos conhecimento, nós não temos experiência, essa questão acaba se transformando na mítica Medusa, que é aquela figura feminina cuja cabeça é formada por centenas de serpentes e que no momento em que nós nos confrontamos com ela, nós acabamos petrificados. O medo petrifica, o medo paralisa. Quando a gente pega esse simbolismo da medusa, esse simbolismo das serpentes, fica bem claro que essas serpentes elas estão relacionadas aos nossos processos mentais, estão relacionadas à nossa imaginação. Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que grande parte do fator medo está relacionado com a nossa imaginação. Nós temos medo daquilo que nós imaginamos. Nós imaginamos essa possibilidade, aquela possibilidade, a outra possibilidade. E quanto mais possibilidades nós vamos imaginando, mais nós vamos ficando petrificados. Nós vamos ficando envolvidos por essas possibilidades e vamos nos deixando abater. Quando a gente vê nos dias atuais essa questão das notícias, essas questões das mídias, essas questões dos grupos, dissipando notícias de todos os tipos, a gente percebe quanto isso é prejudicial, no sentido de quanto isso está alimentando o medo coletivo. Porque uma vez que a gente não sabe, né, de nada, né, a gente não tem certeza de nada do que está acontecendo realmente à nossa volta, a gente começa a abrir as nossas imaginações para todas as possibilidades. E conforme nós vamos abrindo a imaginação para cada vez mais possibilidades, o que acaba acontecendo é que a nossa imaginação vai criando cada vez mais condições com as quais nós não temos controle, nós não temos capacidade de lidar, e essas condições vão acabar trazendo, né, para nós, inevitavelmente, a questão do medo. Quando a gente fala em medo, a gente pensa logo numa criança que tem medo do escuro. Eu acredito que esse seja o exemplo mais interessante. Se a gente for perceber, né, não existe nada no escuro racionalmente para que essa criança tenha medo, mas essa criança tem medo do escuro. Do que ela tem medo? Ela tem medo daquilo que a imaginação dela coloca no escuro. Ou seja, ela tem medo dela mesma. Quanto mais imaginação uma pessoa tem, mais medo ela sente, né? A imaginação, a capacidade de controle, né? Os elementos, né? que acabam aumentando o medo, né? A necessidade de controlar faz com que eu precise me precaver contra tudo que possa acontecer, né? E para eu me imaginar tudo que possa acontecer, eu preciso que a imaginação ela seja acionada, né? Aí eu vou correr atrás de notícia, vou correr atrás de informações. Quanto mais eu vou abrindo o leque em função de tudo isso, mais eu vou me perdendo. E quanto mais eu vou me perdendo, mais medo eu acabo sentindo. O medo é a matéria-prima da nossa sombra. O medo é a matéria-prima da sombra coletiva. E todas as vezes que ele é ativado, a gente já sabe realmente o que vai acontecer. Ou seja, né, nós estamos passando por um momento em que o medo coletivo está sendo ativado. Né? E no momento em que o medo coletivo está sendo ativado, ou a gente tem a oportunidade de se confrontar com esse medo e de compreender o que está por trás dele, ou então a gente acaba sendo prisioneiro dele, né? A gente acaba sucumbindo e a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer as grandes transformações que devem e que podem ser feitas, tanto em termos individuais como em termos coletivos. Pensemos bastante a respeito disso. Se a gente perceber,
a gente está sendo bombardeado o tempo todo por informações que não nos levam a lugar nenhum, mas que passam a alimentar o nosso medo o tempo todo. Né? Nós estamos vivendo um momento em que o medo está tomando proporções absurdas, né? E esse medo acaba nos petrificando a todos como sociedade. Né? O medo de que falte trabalho, o medo de que falte comida, o medo de que, né? A direita com medo da esquerda, a esquerda com medo da direita, né? Medo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer o outro? Né? O medo ele vai criando essas questões, o e se, e se. Cada vez que eu penso e se, eu tô apertando mais um pouquinho a corda ao redor de mim. Eu estou me aprisionando. E a partir do momento que eu for me aprisionando, né, chega uma hora que eu fico imobilizado. O que é interessante de tudo isso é a gente pensar no casulo, sabe? Aquele momento da grande transformação. Também não existe transformação mais belamente ilustrada que a metamorfose que a lagarta passa para se transformar em borboleta. Só que nesse caso, né? Nesse caso são os nossos medos, são os nossos pensamentos que eles vão tecendo um casulo a partir do qual nós vamos sendo aprisionados. E uma vez que nós ficamos aprisionados dentro dos nossos próprios pensamentos, dentro dos nossos próprios medos, existe, né, como a gente já vem dizendo, né, o caminho é voltar-se para dentro, e quando a gente se volta realmente para dentro, a gente encontra a solução, e a grande metamorfose acontece, e a gente acaba se libertando de tudo aquilo que nós mesmos criamos. Quando nos vídeos anteriores eu falo a respeito, é um momento belo da gente se confrontar com as nossas criações, etc. Né? Esse momento é belo, mas ele é difícil, né? É um momento de uma visão maravilhosa para quem acredita em tudo isso, né? Ao mesmo tempo é um momento de uma visão assustadora, né? Para o nosso outro lado que precisa encarar esse trabalho a ser feito. E quando nós percebemos diante disso, né, que temos que nos confrontar com esse medo, aí as pessoas perguntam, né, mas como eu resolvo esse medo? Como fica essa questão? Né, as pessoas, os terapeutas, psicólogos falam, precisa trabalhar esse medo. Mas o que é trabalhar esse medo? O medo seria eu ficar sentindo medo até borrar nas calças, e aí depois que eu borrei nas calças eu digo, pronto, eu superei o medo, né? Ou o medo seria eu ficar dizendo assim, você não existe, você não existe, você não existe. E quanto mais eu digo, você não existe, mais esse medo ele vai crescendo dentro de mim, né? Porque quanto mais eu digo para algo, você não existe, eu estou afirmando a existência daquela coisa. E a gente precisa compreender, né, realmente o que significa trabalhar esse medo. Trabalhar esse medo significa a gente conhecer as suas origens, a gente conhecer essa estrutura, né, essa estrutura do medo, que ela funciona em cima da nossa imaginação, e a gente avaliar realmente dentro dessa questão do medo, o quanto existe de imaginação e o quanto existe de realidade. Isso é fundamental. Quando a gente passa por uma questão, quando algum parente nosso, alguma pessoa do nosso convívio é diagnosticada de uma doença fatal, né, que fatalmente vai acabar levando à morte, a primeira coisa que a gente sente é o medo. Né? A gente sente o medo, será que eu vou conseguir? Né? Sente o medo daquela dificuldade, sente o medo daquele obstáculo. Só que a partir do momento que a situação vai se desenrolando, o medo desaparece, porque a nossa atenção acaba se voltando à realidade, acaba se voltando àquilo que realmente está acontecendo, né? E todos os nossos instintos de sobrevivência, tudo aquilo que a gente traz como bagagem entra em ação
para que a gente possa superar aquele momento difícil. Ou seja, né, o medo ele não existe quando a gente está focado na realidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente compreender. Conforme a nossa mente ela vai divagando, quanto mais ela divaga, mais medo ela alimenta. Mas a partir do momento que nós estamos focados na realidade, o medo não existe. Né? E o que eu chamo de realidade? Né? Porque vocês podem dizer, não, mas isso tudo que está acontecendo é uma realidade, o vírus é uma realidade, as questões políticas são uma realidade. Né? Sabe, o que eu chamo de realidade é apenas o momento em que nós estamos vivendo. Sabe, não o momento como um todo, sabe, o nosso momento de cada um. Sabe, o que é realidade? Realidade é eu tô aqui falando com vocês. Sabe, no momento que eu estou falando com vocês, a minha mente está conectada no que eu estou falando com vocês. Sabe, existe se eu estou aqui, eu estou numa casa, eu estou alimentado, eu estou, né, estou protegido, sabe? Essa é a realidade. Se eu estou agora, eu estou assim, se agora não me está faltando nada, se agora eu posso estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, se agora eu estou presente, né? Então, a partir do momento em que eu estou presente, essa é a realidade. A realidade é o momento em que eu estou presente, vivendo aquele minuto que é a única realidade, né? E, né, a minha mente ela não está presa em mais nada, nem naquilo que foi, nem naquilo que virá, diante de tantas possibilidades, né? Porque se a gente for pensar naquilo que virá, ele sempre traz tantas possibilidades que a gente acaba se perdendo. Quando a gente está presente, o medo se afasta, a insegurança se afasta. Volto a dizer, né, o que é a presença. Presença é o estado de estar atento ao momento em que nós estamos vivendo. Eu fazia um exercício muito legal num momento muito difícil, em que eu atravessei depressão e síndrome do pânico, que era um exercício bastante simples, que era o exercício da presença. Sinta o tato, sinta o olfato, preste atenção. Você está falando? Preste atenção na sua língua, articulando as palavras, preste atenção na sua saliva, sabe? O seu tato, os seus dedos estão tocando em alguma coisa, preste atenção naquilo que os seus dedos estão tocando, preste atenção no tecido da sua camisa sobre você, preste atenção no cheiro que existe no espaço, preste atenção na claridade, esteja presente. E vocês vão perceber que quanto mais presente a gente está, menos medo existe e menos insegurança, porque exatamente o medo e a insegurança, eles são frutos da nossa ausência. Eles são frutos do momento em que nós deixamos de estar presentes e deixamos a nossa mente divagar em função de tantas possibilidades inimagináveis, das quais nós não temos controle nenhum. E a partir do momento, volto a dizer, conforme isso vai acontecendo, a gente vai se sentindo vulnerável, e quanto mais vulnerável, a gente vai sentindo mais medo, quanto mais medo, mais insegurança, né? E a gente acaba se deixando aprisionar novamente. Esse exercício da presença, ele é um exercício bastante rico, né? Onde a gente encontra ele nas yogas. A partir do momento que a gente faz as yogas, que a gente se concentra na nossa respiração, que a gente se concentra no nosso batimento cardíaco, que a gente se concentra nas posturas que nós estamos fazendo, que a gente se concentra nas mentalizações que nos são propostas durante o exercício. Esse é um exercício de presença. Esse é um momento de presença. Por isso eu sempre receito para as pessoas, ou recomendo que as pessoas elas façam yoga ou façam exercícios do tipo, né? Por quê? Porque esse exercício é um exercício que nos traz para um momento
E uma vez que nós estamos vivendo no momento, a nossa mente ela deixa de divagar por todas as possibilidades que a gente não é capaz de imaginar, né? É importante a gente perceber isso. Ainda esses dias eu estava vendo um vídeo de uma atriz antiga, né, do século passado. Eu, como bom capricorniano, com Saturno domiciliado, gosto de coisas antigas, né, e gosto de história. E essa atriz e cantora famosa, já à beira dos 100 anos, na época da entrevista, perguntaram para ela a respeito de como ela vivia, como ela via o futuro. E ela respondeu: eu vivo um dia de cada vez da melhor maneira possível. Né? Isso é uma coisa muito importante. Se a gente começar a viver o momento de agora, plenamente, dentro de todas as possibilidades que nós temos, né? A gente vai ter a certeza que a gente fez o melhor pela gente e que a gente deu o melhor da gente mesmo. Ainda hoje eu estava conversando a respeito com uma pessoa a respeito do momento atual, onde ela me disse: mas se a gente pensar só nisso, né, e ficar interiorizado, isso daí é uma alienação e aí do lado de fora o que vai acontecer com a vida da gente, né? Essas questões políticas, etc., né, que todo mundo fica falando, né? E aí eu respondi para ela, né? Se todo mundo fizer esse exercício de recolhimento, esse exercício de interiorização, não vai acontecer nada do lado de fora, né? Exatamente porque, né? Exatamente porque essas questões de medo, né? Essas questões de medo que estão sendo alimentadas, né? Elas não vão encontrar eco, né? E uma vez que elas não encontram eco, o alimentador disso tudo acaba desaparecendo. Quando a gente fala em crescimento espiritual, quando a gente fala em evolução, fatalmente a gente fala no momento em que nós nos defrontamos com os nossos medos, que acaba sendo alegorizado, entre outras coisas, com a figura do dragão do umbral. O que seria essa figura? Né? Essa figura ele representa todas as nossas sombras, todas as nossas questões, nossas inseguranças, né? Que, como eu já disse, elas acabaram se estruturando, né? A questão da nossa personalidade, nosso ego inferior, né? Ele acabou se estruturando a partir da questão do medo, que foi o primeiro sentimento que nós sentimos quando chegamos neste plano. Quando nós aqui chegamos, a gente estava vivendo num mundo ideal, né, onde nós éramos nutridos, nós estávamos integrados com aquele útero materno, né, a questão de alimento, de segurança, de temperatura, etc. E de repente a gente passa por um momento traumático, né, onde nós somos expulsos para quem nasceu de parto natural, ou somos retirados para quem nasceu de cesariana, não importa, né? E nós perdemos aquele mundo e nós temos que nos defrontar de repente, de uma hora para outra, com algo que nós não conhecemos, né? E a partir do momento que nós temos que defrontar com algo que nós não conhecemos, os instintos eles surgem e esse primeiro sentimento de medo, de impotência perante o desconhecido, vai ser a primeira impressão que a gente recebe nesse mundo. E, como eu já disse, né, em função dele tudo vai sendo estruturado, tanto no indivíduo como na comunidade. E, portanto, percebam que é muito importante que a gente tenha essa consciência de que, a partir do momento em que esse nosso medo ele é manipulado, nós voltamos a ser vulneráveis, como se fôssemos criancinhas. E a partir do momento em que nós voltamos a ser vulneráveis, como se fôssemos criancinhas, a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Ou seja, né, quando a gente se deixa levar pelo medo, a gente acaba se vulnerabilizando, né? A gente acaba
dentro daquelas questões dos circuitos neurais, né? A gente acaba voltando, né? O caminho que era, o degrau que era para subir, a gente acaba não subindo, a gente acaba descendo e acaba ficando preso naquele estágio do qual a gente não consegue passar. Quando eu falo a respeito do enfrentamento desse medo, na verdade estou falando tudo isso, que a gente pare para pensar e que a gente entenda realmente do que ele é formado. E uma vez que a gente entenda realmente do que ele é formado, ele vai perdendo o sentido de ser. Quando a gente fala a respeito da necessidade de superação dos medos e das sombras, é importante que a gente compreenda que a gente está falando na necessidade de compreender sua verdadeira razão, né? Sua verdadeira origem, para que a gente não seja manipulado por ela. O medo é uma coisa bastante útil, né? Na verdade, ele é um instinto de sobrevivência que a gente tem, né? Para que a gente possa garantir a nossa vida. Mas é interessante lembrar que o medo, quando ele surge, ele vai nos provocar uma ação, e no momento em que nós estamos agindo, nós não estamos sentindo medo, nós não estamos pensando no medo, né? Muitas vezes o medo ele vai aparecer depois, né? Depois que a gente superou alguma coisa, alguma dificuldade, a gente fica com medo daquilo que poderia nos ter acontecido caso essa ação ou aquela não tivesse tido o desfecho que teve, né? Mas volto novamente, né? Reparem que a questão do medo, ela é estreitamente voltada à questão da nossa mente. É de suma importância, conforme eu digo para vocês, aquele exercício da gente se transformar em observador da nossa mente, que a gente não se deixe envolver nem por um lado nem por outro, para que a gente preste atenção nos nossos pensamentos, nas nossas manipulações, como que elas acontecem. E a partir do momento em que a gente começa a prestar atenção nesses mecanismos, a gente vai aprender muito com a gente mesmo. A gente vai aprender muito a respeito da questão do equilíbrio, a questão da polaridade, a questão do controle, a respeito de todos esses temas que a gente vem falando aqui no canal, que basicamente todos esses temas, eles estão relacionados à nossa questão mental. A mente é a grande esfinge que nós precisamos decifrar no nosso caminho da espiritualidade. Não adianta a gente só ficar lendo, ficar acumulando coisas, né? Ou a gente só ficar recitando mantras, etc., se a gente não se voltar para a nossa própria mente, a gente não compreender a natureza da nossa mente e a gente compreender o funcionamento dela, né? E não existe nada para ser aniquilado, sabe? Nada existe para ser aniquilado. Aquela história de que eu preciso aniquilar a sombra, eu preciso aniquilar o mal, etc. Não existe nada disso, sabe? Isso daqui, dentro da nossa mente, não existe mal, não existe bem. Né? Dentro da nossa mente existem impulsos, existem instintos, existem questões não resolvidas, né? Que elas precisam o quê? Elas precisam ser harmonizadas, precisam ser equilibradas, apenas isso, sabe? Que seria como, por exemplo, a gente pegar e separar a humanidade em duas partes e dizer assim, ó, essa parte daqui é a parte que eu gosto, essa parte vai evoluir, e essa parte, outra parte que eu não gosto, ela não vai evoluir. Né? Infelizmente a visão que nós temos de Deus é essa, né? Agora imagine se cada um de nós fosse esse Deus, o que a gente faria com o nosso lado luz e sombra? Não há como dizer, ó, só o meu lado luz vai evoluir e o meu lado sombra vai ficar aqui preso, né? Não existe isso. A gente só pode evoluir como um todo. E para evoluir como um todo, é necessário que todas as nossas partes, todos os nossos eus, todos os nossos estágios, conflitos, pensamentos, eles caminhem junto com o nosso lado luz, com a nossa consciência, com a nossa espiritualidade, assim por diante.
É importante que a gente compreenda isso. O processo evolutivo, ele serve como um todo, né? E isso é fundamental para que a gente possa caminhar. Ou seja, essa questão do medo, essa questão da sombra, essa questão da insegurança, sabe? Não são coisas que a gente tem que pensar em extinguir, sabe? Eu vou me transformar num herói, eu não tenho medo, eu não tenho insegurança. Os homens espiritualizados não têm medo, não têm insegurança, não têm dúvidas, não têm conflitos, sabe? Isso não existe. Isso é fantasia. A gente está nesse plano, a gente está atrelado a todos esses sentimentos, e todos esses sentimentos são as ferramentas que nós temos para que a gente possa atingir o nosso crescimento. E eles, na verdade, representam a matéria que precisa ser transformada, né? Esses pontos todos é o chumbo que precisa ser convertido em ouro para que haja realmente a paz e a felicidade na Terra e a paz e a felicidade em todos nós. Era isso que eu queria dizer. Mas é importante que a gente compreenda essa questão do medo que nós estamos vivendo, essa questão de tudo isso que está nos rodeando, dessa confusão, e que nós paremos para pensar o quanto disso é verdadeiro e o quanto disso não são hipóteses, não são suposições, não são fantasias. E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se outro acontecer, vocês vão perceber que na verdade 90% ou mais, né, das questões que nos assolam, que nos assustam, elas são especulativas. A grande parte dessas coisas talvez nunca aconteçam. E a gente já está sentindo medo, né, vivendo essas questões com antecedência, sentindo medo, tentando se controlar, tentando se precaver, né? E quanto mais isso acontece, mais inseguro nós ficamos, quanto mais inseguros, mais medo nós alimentamos e assim por diante. Eu acredito que chega um momento em que a gente precisa olhar para nós, né? A gente precisa deixar de ser aquela criança que tem medo do escuro e a gente compreenda que realmente tudo aquilo que tem naquele escuro que a criança teme, tudo aquilo que existe de noite, é a mesma coisa que existe de dia. Ou seja, né, é um momento da gente aprender a olhar as coisas com mais maturidade, né? Maturidade que eu falo é maturidade psíquica, né? E que a gente compreenda que tudo isso que está acontecendo, na verdade, é um grande confronto, é uma grande luta contra, né, o psiquismo da sociedade, contra a medusa, né, que os meios de comunicação acabaram se transformando, e que para que a gente não nos transforme, né, seduzidos por elas, em estátuas de pedra, lembremos-nos, né, que o Perseu ele faz uso de um espelho, e esse espelho, na verdade, é a nossa alma transformada num lago sereno, que é capaz de refletir o céu e ter clareza verdadeira daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é real e daquilo que é ilusório, para que a gente verdadeiramente compreenda o nosso caminho e a gente tenha condições de realizar essa nossa existência da melhor maneira possível. É isso aí, pessoal. Até mais.